Amigos e migas pré-algorítmicos, vamos seguindo nessa conversa com Nietzsche e os aliados desse pensamento, que é o pensamento da filosofia da diferença, que vai na contramão desse pensamento dominante que a gente tem, que inicia com Sócrates e Platão, e que são tidos talvez como uma evolução do pensamento ocidental, mas a gente está vendo aí por toda parte onde que essa dita evolução leva, né? Onde que ela está trazendo a gente aqui nesse momento, não muito interessante para a maior parte de nós viventes. Então, saindo um pouco da coisa da teoria e entrando mesmo na prática da nossa vida real, do nosso dia a dia, como que a gente pode ultrapassar essas ficções que a gente toma como verdades universais para a gente começar a criar outros modos de composição com a realidade. Porque na maior parte da nossa vida a gente é levado a acreditar que a gente precisa se unir, se organizar para modificar as situações que a gente deseja modificar. E sim, é claro que a gente precisa se unir e se organizar, mas de que maneira que a gente pode se unir e se organizar? Será que as maneiras que a gente vem se organizando até agora são suficientes ou foram suficientes? Não parece que foram, parece que falta ainda a gente entrar num nível mais granular, mais molecular, da forma mesma como a gente se relaciona com o que nos acontece, com os outros, com as nossas percepções de mundo, para a gente iniciar aí uma transição. Isso parece muito abstrato, mas isso está exatamente em linha com o pensamento da diferença, que não quer se impor como uma idealidade, como uma forma única de ser, ao contrário. O pensamento da diferença quer focar na diferença, a diferença como a única, de fato, vamos dizer, idealidade, se a gente quiser usar essa palavra, que a gente deveria, de fato, investir para que a gente possa compor nesse mundo, né, nessa natureza que é múltipla, que é uma multiplicidade, melhor ainda, de formas que estão sempre se atualizando. A humanidade não é diferente. A gente, como ser humano, é também um animal, é também um bicho nessa composição, mas a gente é capaz de desenvolver essa linguagem, essa troca, que cria para a gente essa cultura global, praticamente, com a globalização mesmo, com a coisa do capitalismo, que prende a gente, de certa maneira, a esses estados de situações como elas estão. E será que a gente não pode ultrapassar isso também, como um bicho que tem capacidade de usar o pensamento? Existem algumas formas da gente chegar aí. O próprio Nietzsche, por exemplo, ele não foi um gênio, né, um criador de obras magníficas que veio do nada na existência, que baixou aqui na Terra e do nada criou essa obra incrível. Esse próprio nada, que a gente toma como um ponto, talvez, de partida para alguma coisa, é uma ficção, é uma bela de uma ficção que está instaurada aí praticamente no globo inteiro e que leva a gente a crer, por exemplo, que é preciso um gênio que nasce desse nada para criar algo de fato novo. E não é bem por aí. Nietzsche, na verdade, foi um ser sensível do seu tempo, que viveu na sua duração, que teve a sua existência na Terra, assim como nós estamos agora vivendo aqui, tendo a nossa existência na Terra, e também somos seres sensíveis. Toda a vida é composta de seres sensíveis. E com essa sensibilidade que a gente tem, do nosso tato, da nossa audição, enfim, todas as sensações que a gente é capaz de captar, a gente vai criando sentidos para a existência e compondo esses sentidos em conjunto, no caso da nossa espécie. Mas esse nada específico que vai se instaurando como um abismo mesmo do pensamento, um nada que seria talvez até presente na natureza, supostamente, não deixa de ser hoje em dia uma ficção colonial. Porque o que é esse poder estatal que se instaura na Terra, senão um poder imperialista que vai invadindo os territórios, invadindo os corpos nesses territórios, não só os corpos humanos, mas também os corpos que estão aí dos outros viventes, como fruto de um medo. Existe um medo nesse pensamento colonial, nesse pensamento imperial, que é um medo da Terra mesmo, é um medo da natureza, um medo do cosmos, um medo de faltar, um medo da falta, um medo de precisar acumular, de precisar tomar, de precisar subjugar para talvez subsistir,
Para ter uma mínima existência na Terra, seria necessário, portanto, subjugar toda a Terra para conseguir ter certeza de que você vai ter um futuro amanhã, de que você vai ter a sua segurança, a sua alimentação e etc. É um medo mesmo da terra ser pouca, da natureza ser pouca. Tem até aquela expressão, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então é como se essa coisa desse poder despótico na terra viesse por talvez essa origem de um medo de uma composição com a natureza que nunca é suficiente, ou melhor, que talvez não seja plena, que talvez não seja de uma maneira que considere as outras partes, mas ao contrário, que quer se impor, que quer dominar essa natureza, porque não consegue compor de formas mais interessantes. E Nietzsche, no século XIX, sentiu isso. Ele estava vivendo ali na coisa da Revolução Industrial, o mundo não era exatamente como é hoje, mas já estava dando pistas bem claras, e ele foi a fundo no que é esse medo, no que é essa condição demasiado humana que a gente vive, ou melhor, que a gente foi imposto a viver, porque aqui no Brasil não foi sempre assim como foi para ele lá na Europa. Não que na Europa tenha tido apenas esse pensamento, mas a gente está falando aqui desse pensamento que dominou a Terra, que é o pensamento do poder despótico mesmo, que hoje está aí com essa cara de capitalismo neoliberal. E Nietzsche quis ir a fundo nessa sensação que existia muito forte, que existe até hoje, dessa necessidade de dominação mesmo, que vem junto com esse medo da morte, né? Parece que é um medo da morte a todo tempo, por isso é necessária essa dominação. Esse é o próprio pensamento nihilista, o nihilismo nesse sentido corrente que a gente tem, né? Que é o sentido negativo, reativo e passivo. É só a forma mesmo negativa do nihilismo. Ele foi tão a fundo nisso que muita gente confunde a obra do Nietzsche inteira como se fosse uma obra nihilista passiva, como se Nietzsche só falasse de coisa triste e que ler Nietzsche é a mesma coisa que sair sofrendo, sair depressivo. Mas, na verdade, essa depressão toda está em Schopenhauer. E Nietzsche inicia a sua trajetória como escritor, enfim, como filósofo, sendo um discípulo de Schopenhauer, justamente para mergulhar no que é essa problemática, né, dessa depressão, que hoje em dia a gente até chama de uma epidemia. Não era exatamente uma epidemia naquela época, mas já era um pensamento que estava sendo discutido de maneira corrente, como se a melhor coisa que o ser humano pudesse fazer seria não desejar nada, porque o desejo dele sempre estaria entre uma carência e uma falta. Nunca estaria pleno, nunca seria passível de se compor com o meio, com o cosmos, de uma maneira plena como a natureza inteira se compõe. Parece que o desejo humano seria então destacado da natureza? Seria um desejo que opera de uma maneira diferente? Isso não parece muito lógico. Levando isso ao extremo, Nietzsche começou a sentir mesmo, é até uma coisa muito interessante que é detalhada numa obra chamada Nietzsche e o Círculo Vicioso, do Klossowski, que é esse sentimento do eterno retorno. A gente ouve muito essa expressão quando fala de Nietzsche, né, que é o eterno retorno. E também uma expressão que acaba sendo presa ou confundida com algum tipo de determinismo, como se sua vida já tivesse determinada e você vai viver aquilo toda hora igual e lide com isso, né? Mas com Deleuze, na obra Nietzsche e a Filosofia, que eu já falei um pouco aqui em outros vídeos, o pensamento do eterno retorno, essa capacidade que a gente como bicho tem de submeter qualquer sensação, qualquer afeto que a gente tenha, há esse pensamento de que tudo retorna, que as coisas funcionam por um retorno natural, é uma aliada nossa para destruir esse niilismo passivo, reativo e negativo. Quando a gente coloca esse pensamento nihilista da falta, da carência, no pensamento do eterno retorno, o próprio niilismo nega a si. A gente alcança o quarto e último estágio do niilismo, que é quando ele desaparece, e Nietzsche chama isso de niilismo ativo. Eu vou entrar um pouco mais nisso, vou tentar explicar isso um pouco à luz do que Deleuze traz nesse livro Nietzsche e a Filosofia, mas antes disso, eu acho importante a gente fazer uma distinção entre pensamento e vida prática, que foi o que eu comecei falando aqui. Porque, claro, tem os acadêmicos, tem os estudiosos de filosofia, e eles são importantes para a gente manter o pensamento ativo, a gente não ficar só na bobeira dessa cultura que é imposta pelos poderosos do capital, pela mídia dominante.
Mas, ao mesmo tempo, se a gente ficar só em conceito, só em leitura e interpretação, representação de palavras em imagens, a gente corre o risco de ficar numa grande confusão, que é muito o que acontece no pensamento do Nietzsche. Tem muita disputa, muita briga, muito uso de frases dele, de coisas que ele escreveu, como se aquilo fosse uma restrição, assim, como se fosse um limite onde você não poderia mais ir com seu pensamento. E a proposta de Nietzsche, se você analisar a obra inteira, e é por isso que a gente lê Nietzsche com Deleuze, que fez isso, não é ficar preso na representação das palavras, naquela fixação do que aquela palavra quer dizer ou outra. É ao contrário, é a gente transformar isso em acontecimento, é a gente se implicar nessas leituras, se implicar no sentido de colocar o que a gente está vivendo, o que a gente está sentindo, quais são os afetos que estão movendo a gente, o que do nosso sensório motor está em ebulição enquanto a gente lê essas frases, essas palavras, enfim. E daí a gente começa a transformar o que seriam só signos, o que seriam só representações, em ações. A ação não precisa ser uma coisa que você vai lá e cria, uma pintura que você desenha, um texto que você escreve. É claro que esse tipo de ação te ajuda a desenvolver, a desenrolar um afeto. Mas uma ação também pode ser algo interno, pode ser uma grande mudança que você é capaz de agir em você mesmo, nas formas como você enxerga as suas composições e na forma como você coloca o seu desejo mesmo no seu dia a dia. E é importante a gente manter esse horizonte da coisa do imperialismo, da colonização, porque é assim que a gente vive nessa sociedade dominante de hoje. Não adianta a gente pensar isso como algo negativo, a gente ficar no niilismo em relação a isso. Isso é o que é. Isso é o sentido da história que a gente vive. Existe um poder despótico instaurado na Terra e ele está aí. E ele é forte, ele é potente. Ele dominou o globo e dominou os nossos corpos também. A nossa linguagem é fundada nesse poder despótico, porque as formações sociais ditas primitivas, elas têm o uso da oralidade, elas têm as falas, as conversas, elas não têm a escrita. Então, o próprio Deleuze e Guattari, na obra Anti-Édipo, tem um capítulo inteiro dedicado a isso, a como que os bárbaros, que são os constituintes desse poder despótico, se impõem sobre essas outras formações sociais, que são orais, que seriam as ditas primitivas, e impõem aí a linguagem escrita, que começa a ser uma forma de dominação também. Começam a ter essas leis escritas. Enfim, a gente não precisa entrar nesses detalhes, mas só para ilustrar de onde que eu falo isso que eu falo. Então, esse colonialismo que se instaura na Terra e nos corpos, que inclusive coloniza aqui o nosso território, o Brasil, é uma realidade, tá posta, a ponto da gente morar nesse país tropical, abundante, e ainda assim adoecer nos centros urbanos, nas cidades de concreto que foram erigidas aí por esse eurocristão que chegou aqui para dominar esse território que nem sequer se chamava Brasil. E é engraçado isso, porque tem muita gente que fala assim, né? Ah, bom é Londres, bom é Nova York, é Paris, né? São lugares chiques, lugares da cultura erudita. Quanta gente você já ouviu falando isso, né? Que bom é lá, né? Que é maravilhoso, que é europeu. Não aqui, né? Esse Brasil que as pessoas não cuidam do seu espaço, que são burras e tal, né? Esse tipo de fala que a gente ouve toda hora. Como se a culpa fosse do nosso povo aqui, né? Que não cuida do país, que não tem educação, que não tem moral, que não tem princípios, enfim. Só que a mesma boca que fala essas barbaridades também está sendo colonizada em algum nível. Também é escrava desse colonialismo. Essa é a condição humana demasiado humana. Não tem ninguém fora dessa condição. Pelo menos não na nossa cultura colonizada eurocristã. Porque a gente, como um todo, sofre dessa desconexão com a Terra, dessa desconexão com a natureza, dessa ideia, desse pressuposto que a humanidade seria destacada da natureza, que bom seriam os centros urbanos, que são
higienizados e não a conexão com a terra mesmo, com o que a natureza dá. Essa humanidade desconectada, que às vezes até acha isso bom, que acha que bom é lá na Europa e não aqui, consome microplástico, consome veneno do agro, sofre de aquecimento global, ansiedade, depressão, angústia. A gente está mesmo preso nessa lógica despótica. Porque essa relação de servidão que eu venho falando, dessa lógica senhor e escravo, ela não é necessariamente uma lógica que se dá somente entre, por exemplo, você e o seu chefe, o seu chefe do capitalismo, né, do capital. Essa relação do senhor-escravo, ela se dá nas microinterações. Ela pode ser uma relação familiar, ela pode ser até uma relação de você com você mesmo. Essa relação é qualquer imposição que você toma de fora de você, que não é algo que vem de dentro para fora, mas é algo que vem de fora para dentro, que te impõe algum tipo de jaula, algum tipo de grade que você aceita para manter alguma determinada posição social, algum determinado status, alguma aparência, que às vezes você até confunde como se fosse algo seu, mas que na verdade você foi doutrinado a acreditar nessa invenção de que teria um sistema de castas, talvez, enfim. Isso é muito amplo para a gente trazer exemplos muito específicos, mas essa invenção mesmo de uma humanidade que teria essas lógicas que não seriam as mesmas da natureza. Mas se a gente for pela ideia do trabalhador assalariado, eu acho que fica muito fácil, porque o trabalhador assalariado já sabe há muito tempo que ele só tem duas opções na vida. Ou ele trabalha para algum tipo de senhor do capital, ou ele morre de fome. Ele vem ao mundo com essas duas opções já na prateleira, empacotadas, e ele não tem nenhum espaço para criação, porque ele vem ao mundo sem nada para comer, sem nenhuma terra para ele aprender a se compor com a natureza, e ainda chamam isso de liberdade. Ainda falam que a liberdade é você ter um bom emprego, uma boa família, para você trabalhar até morrer e juntar ali meia dúzia de qualquer coisa, quem sabe, ou mesmo meia dúzia de grandes nadas e desperdiçar a sua vida, né? O ponto para a gente extrair daí é onde fica a criação, onde fica o espaço entre o que te é determinado por esses sócios, por essa sociedade, essa cultura, essa monocultura, e um entretempo, um espaço para você inventar. É que nem uma brincadeira de criança, né? A criança, ela vai se conectando com os objetos ou com as pessoas, com as figuras que ela vai encontrando, e ela vai inventando modos de se relacionar com aquilo, que não necessariamente respondem a uma pré-formatação. Não tem um jogo já pronto e a criança precisa desempenhar esse ou aquele personagem para brincar. Não, ela tem um mundo próprio dela. E ela vai criando conexões conforme ela vai se deslocando nos espaços, nos territórios. E aí ela cresce, se torna um adulto e acabou. Não pode mais inventar. Agora você tem que se submeter às formas que já existem. Então é por isso que eu venho falando isso. É claro que a gente tem que ler Nietzsche, tem que ler Bergson, Deleuze, entrar mesmo nas leituras, compreender o que está sendo dito ali, mas não desse ponto de vista estudioso, erudito. É o contrário disso. É a gente ler, mas se implicando, se inscrevendo naquilo que está sendo dito. É a gente criando conexões, invenções de outros modos de vida que a gente pode inventar mesmo para a gente, conforme a gente vai se conectando, transitando nesses territórios propostos por esses autores. O que, aliás, não é nada diferente do que os próprios autores fizeram. Como você acha que uma obra dessa é criada? Como que um Zaratustra é escrito? Como que uma evolução criadora de Bergson é escrita? Não são conceitos que o cara recebe de uma entidade superior. É algo que implica o modo de vida mesmo dessa pessoa, né, que está ali vivendo, que está sentindo na pele, que está sendo sensível ao que está se passando e buscando dali conexões que possam ultrapassar os seus próprios tempos para criar a partir daí, agora sim, novas condições ainda não colocadas. Então, para a gente entrar nesse niilismo que o Nietzsche detectou,
não como sendo o sentido da obra dele, que é uma grande confusão que se faz, mas sim como sendo uma denúncia que Nietzsche faz, desse pensamento que fica entre a falta e a carência, como se o desejo humano fosse um desejo que é constituído pela falta, que já nasce da falta e precisa estar sempre buscando objetos para de alguma maneira se sentir completo, mas nunca o suficiente. Você encontra um objeto, se sente completo, mas quase imediatamente você já está de novo na falta, na carência, na necessidade de buscar outros objetos, como mesmo um Pac-Man consumindo a Terra, né? Muito em linha com o pensamento capitalista neoliberal. É tão em linha que até as psicologias ortodoxas, que vêm com essa ideia do desejo constituído pela falta mesmo, criam toda uma ciência, como eles chamam, do pensamento humano, das formas dos humanos e tal, né, da psicologia humana, como se ela fosse de fato constituída pela falta. Mas como que a gente pode aceitar isso? Como é que a gente pode aceitar que a humanidade inteira é um bicho, composta de vários bichos, né, que seriam todos eles 100% constituídos pela falta? Como é que a gente pode aceitar isso? Ainda mais aqui no Brasil, que a gente tem esses pensadores sensacionais que fazem parte de outros grupos. Por sorte, aqui no Brasil não houve um aniquilamento 100% bem-sucedido conforme houve em outros lugares, e a gente tem a sorte de ter contato com um Krenak, com o Nego Bispo e com tantos outros que estão aí para falar, para escrever o que é passado entre eles pela oralidade já há muito tempo, mas para escrever para a gente que precisa dos livros, que existem outras formas de se compor com a Terra, de se compor com a natureza. Que a gente não está só na falta. A gente está na falta porque a gente é colonizado. Mas esses caras que são de outros grupos, eles não sabem o que é falta. Eles vivem na abundância. Eles sabem se compor com a Terra já há muito tempo, já muito antes até dos colonos chegarem aqui e chamarem a nossa terra de Brasil, porque nem era esse nome que tinha aqui antes. E Nietzsche, que foi a fundo nesse pensamento nihilista, é claro que ele encontrou outras formas de pensar, ele estudou outros pensamentos, outros modos de se compor com o mundo. E ele também não aceitou isso como se fosse a única maneira do ser humano existir. Mas eu proponho a gente entrar com os pensadores aqui, brasileiros, que compõem essas outras pontes possíveis, essas outras entradas possíveis a novos modos de vida mesmo, a novas criações. E falando do Nego Bispo, que se chama Antônio Bispo dos Santos, nesse livro A Terra Dá, a Terra Quer. Não é preciso nem abrir o livro, já na parte de trás dele tem um trecho lindo, e o livro inteiro é lindo mesmo, na verdade. Mas esse trechinho, que também está logo no início do texto, ele fala assim: nós somos os diversais, os cosmológicos, os naturais, os orgânicos. Não somos humanistas. Os humanistas são as pessoas que transformam a natureza em dinheiro, em carro do ano. Todos somos cosmos, menos os humanos. Eu não sou humano, sou quilombola, sou lavrador, pescador, sou um ente do cosmos. Os humanos são os eurocristãos monoteístas. Eles têm medo do cosmos. A cosmofobia é a grande doença da humanidade. E apesar de Nietzsche também atacar o monoteísmo de frente, o próprio Zaratustra é um livro dedicado a isso, Genealogia da Moral, e enfim, tantos outros muito necessários e interessantes, eu não tenho aqui a intenção de atacar nenhuma crença, nenhuma forma específica. Aliás, o próprio Nego Bispo também não tem essa intenção. O Nego Bispo fala de uma composição. Então, se você pensa diferente, que bom! A ideia é essa, a ideia é que a gente possa se compor nas nossas diferenças. E não que a gente queira impor que o outro pense igual a gente. Em um outro trecho desse livro, o Nego Bispo fala assim: apesar de serem criaturas da natureza, os humanistas se descolam da natureza. E ele traz uma coisa linda, que é: existem modos de vida fora da colonização. Esse quilombo que o Nego Bispo viveu a vida inteira não foi um quilombo de grupos escravizados. Eles não têm história lá, nenhum indício de que alguém que é parte daquele quilombo foi escravizado. Ele fala isso nesse livro, A Terra Dá, a Terra Quer. Então, o que ele está dizendo aqui é que existem formas de vida
que não necessariamente tiveram um passado escravagista. E talvez a gente possa se conectar um pouco com esses modos para pensar outras maneiras, não para a gente copiar, mas para a gente começar a entender que esse modo imperial, colonial, não é o único. Ele quer ser o único, mas ele não é o único. E o Nego Bispo fala uma coisa interessantíssima, que é: toda política é um instrumento colonialista, porque a política é a gestão da vida alheia. A política não é autogestão. Esse conceito de autogestão é sensacional e eu enxergo até uma entrada muito interessante com esse momento neoliberal que a gente vive, com essa coisa de cada um ter que se criar, ter que buscar para si uma identidade, como se fala, né, de alguém que se criou, se formou, buscou conhecimento e tudo mais. Até o Nego Bispo fala um pouco disso, não nessas palavras, mas essa coisa da autogestão é muito interessante, porque quando a gente é capaz de se compreender, não se compreender assim como se a gente fosse algo dado, como se a gente fosse algo que já é pré-determinado, mas a gente alcançar a nossa potência mesmo, a nossa efetuação do desejo de uma maneira que expanda a nossa capacidade de existir e não de ficar preso em situações que diminuem a gente, que sempre parece que enfraquecem a gente, colocam a gente em prisões, que a gente não entende por quê, não sabe o que está acontecendo, quando vê já está ali. Então, não que pensar política não seja importante, mas talvez seja mais importante a gente pensar junto, ou até antes, na autogestão, em como que eu mesma posso criar novos modos de existência. Porque isso é certo, enquanto houver humano na Terra, enquanto esse bicho humano que a gente é existir na Terra, a gente vai ser capaz de criar, de inventar. E se a gente quiser, a gente vai ser capaz de inventar também composições mais fortes, não só para nós, mas em composição com outros viventes, em composição com a natureza, em composição com a Terra, e não mais com essa necessidade de impor, com esse medo da morte, com esse medo da natureza faltar. A natureza só falta quando a gente não sabe se compor com ela. Essa é a grande verdade, que é muito óbvia, porque essa força que está em nós, que está em toda a natureza, é muito maior, está muito acima de qualquer questão dessas coisas pequenas que a gente costuma entender como se fossem as únicas. Essas questões trabalhistas, essas necessidades que a gente tem de sempre responder ao problema do outro, essa coisa da consciência como se ela fosse o nosso guia, como se através da consciência a gente fosse capaz de, não, agora sim eu vou ser um sujeito bom, um sujeito digno, um sujeito correto, político, enfim, qualquer coisa que você queira, né? Tudo isso são ficções mesmo, porque a nossa potência, a nossa força de existência está muito acima da nossa consciência. A consciência vem depois, ela é segunda. Antes vem o desejo, vem a necessidade de conexão, de composição. Às vezes tem decomposição, é claro, faz parte de estar vivo, faz parte da existência. Mas justamente porque existe a decomposição, a gente inventa para nós mesmos, quer dizer, não a gente inventa de maneira consciente, mas a natureza em nós cria essa capacidade de um cérebro pensante que pode então recolocar os problemas que nos decompõem para passar a criar composições ativas. E não mais ficar reagindo de qualquer maneira a tudo que vem. Não é assim que a natureza opera, senão a gente nem sequer ia estar aqui. Então é sair dessa coisa da culpa, raiva, punição. Isso está em um livro do Guattari, que escreve junto com Deleuze e o Antiédipo. Mas desses círculos viciosos, é o que eu quero dizer, que a nossa própria consciência coloca a gente, que impede a gente de criar, impede a gente de inventar, de recolocar os problemas que aparecem pra gente. Então é por isso que Nietzsche não é um gênio que nasce do nada. Ele foi um ser sensível que foi a fundo dessa ideia monoteísta, colonialista, para se livrar disso que seria esse tal vazio existencial que a gente se coloca o tempo inteiro como se fosse uma condição fundamental da humanidade, que cria esse abismo entre a humanidade e a natureza e que coloca a gente nessa ficção de que a gente precisaria sempre de objetos para preencher nossa carência, muito em linha com o capitalismo, muito em linha com essa produção pela produção,
que só gera mais lixo, só gera mais decomposição desnecessária. A ficção que Nietzsche rompe, e isso está no livro do Deleuze também, no Nietzsche e a Filosofia, é com essa tal realidade que seria um peso, seria um objeto que você tem que carregar nas costas, que você tem que sofrer, porque a existência é sofrência, e só existe isso, enfim, né? Que ficção é essa, dessa existência pobre e ao mesmo tempo pesada e ao mesmo tempo difícil? É uma ficção muito útil a você continuar nas posições que são impostas a você e não parar para pensar que você tem a capacidade total de criar novas condições, porque isso está na própria natureza que te constitui, que me constitui, que constitui tudo que existe como um ser orgânico que nós somos. Então, só para fechar, para falar um pouco do eterno retorno, desse pensamento que a gente é capaz de conceber como sensação para a gente, o que Nietzsche traz com essa ideia é que quando você submete algum afeto, alguma sensação, alguma ideia ao pensamento do eterno retorno, você daí sim se liberta dessas grades, dessas prisões. Por exemplo, ele fala assim, se tudo o que você quiser você submeter à lei do eterno retorno, por exemplo, eu quero isso um infinito número de vezes, eu quero que isso se repita indefinidamente, isso vai ser para você um centro de gravidade mais forte, no sentido de que vai te colocar em contato com a sua própria potência de existência. Por quê? Você não vai mais ficar nesses pequenos consolos, nesses pequenos prazeres que não levam a lugar nenhum, nesses prazeres frágeis, nesses prazeres que são vendidos pelo capitalismo. Por exemplo, eu vou comer aqui um doce só hoje, amanhã eu entro na dieta. É uma frase bem clássica, né? Mas você pode usar qualquer outra que seja clássica na sua vida. Mas se você submeter isso ao eterno retorno, por exemplo, eu quero comer esse doce um número infinito de vezes, não como uma compulsão alimentar, mas como algo que você não tenha uma desculpa para fazer, como algo que você faça porque você quer. Isso é a equação que Nietzsche chega de querer é igual a criar. Querer só é criar quando você entra em linha com o eterno retorno, quando você entra em linha com um círculo virtuoso, que ultrapassa o círculo vicioso que fica sempre atrás de si próprio, né, fechado. Quando você se coloca numa posição de, por exemplo, tem algo que eu queira fazer um número infinito de vezes, ainda que eu não ganhasse nada por isso, ou então, tem uma forma muito interessante que algumas pessoas colocam, que é assim, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, se não existisse dinheiro na Terra, ainda melhor. Se a gente vivesse numa formação social dominante que fosse diferente do capitalismo, onde todo mundo tivesse condições básicas de existência, que a gente pudesse se compor com a terra e tudo funcionasse de uma maneira harmoniosa, vamos dizer. Nessa condição, o que eu gostaria de investir para o meu tempo, para o meu desejo, onde eu gostaria de transitar, que territórios eu gostaria de estar, criar, conversar, trocar, fazer, o que eu gostaria de fazer um número indefinido de vezes. Como que eu gostaria de passar a minha vida um número indefinido de vezes. E é claro que isso não é para você pensar assim, como que eu quero ficar até eu morrer? É diferente, porque esses gostos eles vão mudando conforme você vai se efetuando. Então o que agora eu quero fazer um número indefinido de vezes se eu vivesse numa sociedade que eu não precisasse me submeter a esses trabalhos, a esses pequenos prazeres, essas pequenas recompensas de status, ou enfim, sei lá o quê. Mas o que de fato te conecta com a sua capacidade expansiva de existência, onde você se torna uma pessoa dadivosa, uma pessoa que não quer mais se apropriar de maneira suja, com segredinhos aqui e ali, com coisas. Mas não, onde você está na abundância da natureza, onde você está conectado com tudo que há, com o cosmos. Então é um exercício para a gente pensar o eterno retorno com Nietzsche, a gente tentar entrar num círculo virtuoso, num círculo dadivoso da nossa própria potência em composição, como uma parte que a gente é da natureza, para a gente chegar numa destruição ativa, uma destruição desses modos de vida passivos, dessas coisas reativas que estão na gente, desses hábitos tristes, desses hábitos empobrecidos que são tão cultivados por essa monocultura que a gente vive.
A gente pode falar muito ainda mais do eterno retorno e de como que a gente chega nessa equação querer igual a criar, mas essa é só uma introdução, só uma forma da gente começar a pensar essas obras da filosofia da diferença à luz da nossa própria vida, para a gente se implicar nisso que a gente lê e não ficar só querendo reproduzir conceitos, reproduzir palavras, imagens, dentro desse círculo vicioso do poder estatal, imperial, colonial. Para a gente começar a se conectar com a natureza, buscando se libertar dessas imposições de fora para a gente. Se libertar como? Alcançando a equação querer é igual a criar. Criar o quê? Criar novos modos de existência, novos investimentos do meu desejo, do meu tempo, novas respostas que não existiriam se eu não tivesse me implicado nas microinterações com fora e com dentro, e com os meus próprios afetos. Parece muito abstrato, mas tem que ser meio abstrato mesmo, porque nós somos diferentes, cada um tem a sua vivência, tem as suas conexões, as suas sensações, e a gente precisa então se implicar com isso que cada um tem, que é único, que é como uma digital, cada um é único na Terra, e a gente traz diferenças conforme a gente vai se efetuando de maneira criativa, e não mais reativa, passiva, nihilista nesse sentido negativo. Então vamos romper com essa negatividade, afirmando a vida em nós, que está muito acima da nossa consciência despótica, pobre coitada, mas quem sabe a gente pode recriar essa consciência também, se a gente quiser. Bora junto, curte, compartilha, manda para os seus amigos, manda o que você acha, vamos conversar, vamos criar daí outras pontes, outros caminhos possíveis, principalmente porque a gente está nesse território brasileiro com muitas outras formas de existência que não só esse colonialismo, e talvez a gente tenha uma posição até um pouco privilegiada em relação aos europeus, apesar da gente ficar achando que é um brasileiro meio empobrecido, né? Talvez a gente seja muito mais forte do que parece. Então bora juntos. Até semana que vem.